explicação do nosso EP1, aplicação de inteligência artificial. Esse EP ele consiste basicamente da aplicação do Minimax, que é um algoritmo de busca competitiva, e usando o xadrez como jogo, né? É, a gente, meu grupo sou eu, Rafa Nascimento Lourenço. E Lucas da Silva dos Santos. É isso aí. No caso, a gente teve duas bibliotecas. Duas não, umas três bibliografias, né? Contando com o vídeo. Mas vamos pegar a parte da biblioteca, né? Também tem o próprio. A biblioteca do xadrez, né? Que a gente pegou bastante da parte aqui da Uhum. documentação e tal. Python E Chess, a gente também. usou esse core para pegar os Uhum, properties e as funções para a gente conseguir fazer a aplicação. A gente usou esse outro artigo também, que é a própria bibliografia do professor mostrou aqui, no caso essa uhum. aqui, né? E aí a gente usou a mesma função heurística que ele usou aqui, que no caso é a função estimativa simplificada de xadrez, que é essa aqui. Elas A consistem em de- duas partes, que basicamente é o valor das peças, que é baseado em material. Aí ele construiu essa tabelinha aqui dos pesos das peças e, por exemplo, um peão, três peões ele tem que ser menor do que um bispo. No caso, um peão vezes 3, 300, o bispo vai estar 330. Então esse peso ele vai conseguir satisfazer todas essas condições aqui que ele impôs antes, que para ele faz mais sentido de forma estratégica. uhum. Depois a outra parte da heurística vai ser as tabelas. Seria as tabelas de peças, né? Cada peça tem sua tabelinha, né? Ou seja, cada posição, cada peça, em cada posição tem um valor específico. Por exemplo, o do peão tem esse aí. Logicamente ela inverte se for o lado das pretas ou o lado das brancas, né? O dos cavalos, dessa. O dos cavalos tem esse valor, que ele geralmente domina mais pro centro, né? Que eles Uhum. são mais importantes no centro. No centro é muito bom que ele forma um polvo, né? Eu já vi É, por. ele pega todas as casas, né? Ele, Uhum. ele tem todas as casas ativas, atacando, Sim. né? Vamos falar assim. No caso tem de E, todas as peças aqui. Aí o rei ele tem uma singularidade que ele tem um mapa pro até o mid-game e um mapa pro endgame. Que que é um pouquinho diferente, né? Que quando conforme chega o endgame se muda um pouco a estratégia de onde o rei vai ficar, né? uhum, é melhor deixar o rei no Mas de meio do heurística, tabuleiro, etc. Do aham, endgame, né? uhum. De explicação da heurística é isso. Uhum, É, vamos. E também tem essa parte, né? Que seria a poda alfabeto que a gente pegou uhum. esse vídeo pra ver, né? Pra aplicar ela. Sim, a gente pegou Que ele uma grande explica influência bem. desse vídeo aqui para entender e aplicar. No caso, a gente vai partir para o código agora. Aqui a gente fez uma aplicação de grafo, que o vértice ele vai ter um conteúdo, ele vai ter uma lista de arestas, e a aresta ele vai ter o próprio grafo, né? O próprio node, né? Aqui. Ou o próximo. Uhum, O valor do próximo node, né? E o valor da aresta. uhum. Daí, no MainPy, ele gera os próximos movimentos a partir do legal moves. Ele constrói uma lista de arestas e retorna. O isGameOver a gente teve que construir aqui, porque no Max a gente tentou fazer de forma genérica. Então a gente teve que passar a função o end condition como uma. Injeção de dependência. A gente passa Uhum, lá como injeção de dependência. E no caso do end condition, né? Como a gente não sabia qual board que ia entrar ali no end condition, então eu teria que passar o board para ela, para aí sim ela verificar se o game terminou, né? uhum. Tá, aí tem a heuristic function aqui, que basicamente o resto aqui que tem é tudo para função heurística. Ele tem os pesos materiais, o cálculo de materiais, que ele vai fazer um montante de material branco, material preto, e aí ele vai verificar se o turn é true. Turn é true significa que é o turno das brancas. Ele vai pegar o E material ele retorna a branco. diferença, né? Uhum. Seria basicamente vantagem e desvantagem nesse caso aqui de material assim. Uhum. Depois tem esse dictionary aqui com as arrays dos mapas assim de cada tipo de peça.
Tem o caso do rei aqui também, que ele separa mid-game e endgame. Tem essa contagem de turnos que ele vai. Esse full move number, ele vai pegar o turno completo, ou seja, o turno de brancas e o turno das pretas, ele vai contar como um. E aí a gente fez o turno count turns de forma separada, né? O turno tipo branco é um, preto é outro, e no caso são dois. E isso basicamente para construir essa verificação aqui para saber se é mid-game e endgame. No caso, a gente considerou um jogo de 10 minutos, com média 20 segundos para cada jogada, né? Porque tem vários tipos de jogos de xadrez, enfim, a gente resolveu fazer o mid-game com 15 jogadas. E basicamente aqui tem a parte da heurística em si. Uhum. Que aplica Aí, todos os cálculos lá e ele gera um valor e retorna esse valor uhum, para o Minimax, né? sim, sim, E tem a parte de baixo, né? Que seria a parte das janelas, né? Antes estava feito no terminal mesmo, a gente fazia as jogadas pelo terminal, mas eu e o Rafael achamos que estava muito ruim de jogar, estava muito complicado para ver os movimentos também. Então uhum, acabamos aplicando essa biblioteca aí, que é a Qt, né? Que é uma framework que eu acho que é a mais utilizada para esse segmento de janelas, coisas, se eu não me engano. E é aqui. isso. Como o Chess tem um SVG aqui, ficou bem fácil pra gente implementar isso. Isso, é porque a própria biblioteca tem uma coisa que já pega o SVG e coloca na tela, né? Uhum, Aí já dá essa conversão fácil. Teve esse Converted List Moves aí, que é para converter os movimentos, né? Para um time visualmente fácil de ver. uhum, E o BTN jogar on click, quando o jogador apertar para jogar, né? Fazer o uhum. movimento, ele vai lá e faz o movimento e assim, e Sim, ele seguinte, faz o ele movimento pega aqui e depois ele faz o movimento das pretas. No caso, a gente sempre vai jogar com as isso. brancas e Ele faz a o IA. movimento, no caso sempre a gente vai começar com as brancas, né? Uhum. Dá pra inverter isso depois. Aqui a gente chamou o Minimax aqui, a Uhum, busca dele. Passa o node que vai ser o chessboard, né? No caso, o board em si. Aqui vai ser a uhum, profundidade. E aqui ele já vai ser o retorno, né? Aqui já está considerando o retorno, que ele vai retornar um node, a gente vai pegar o conteúdo dele e vai dar pop, que no caso ele vai retornar o movimento o movimento escolhido, né, no caso, da aresta escolhida, digamos assim. Então, quando a gente dá o pop aqui, dentro do o content vai ser o board, né? Aí, como a gente dá pop, ele vai pegar exatamente o move que a gente precisa fazer, a IA, no caso, precisa fazer para que é o move escolhido pelo Minimax, né? E aí uhum. ele É que vai. é uma pilha, né? A tabela de xadrez é uma pilha ali no caso. Mas Uhum. inicia aí, mostra o jogo aí, Rafael. Não quer explicar um pouco melhor a busca aqui? Então, pode ser, né? Mas é só 10 minutos, né? Uhum. Que a No busca caso. pega o mínimo e depois o máximo, né? Ele tenta minimizar o movimento do inimigo e maximizar o seu, né? Basicamente. Essa busca aí atrás que o senhor tá vendo seria bem genérica, né? Que a gente fez de um jeito bem genérico para ser aplicado em outras atividades também. Uhum. Aí dá pra ver o xadrez jogando ali, né? Bem, é isso que a gente tem pra falar. Uhum. E o outro vídeo tá bem mais explicado e bem Uhum. mais detalhado, né, no caso. Sim. É que No pra caso, caber. explicando um pouco melhor aqui a busca em si do Minimax, né? Aqui ele vai, esse if ele vai pegar ou Deep Zero, que ele vai significar basicamente as folhas do. Não é bem uma árvore, é um grafo, né? Mas tipo, a última camada, que é onde vai começar a subir. E aí. Ou se a end condition for true, né? No caso, ele vai já retornar a heurística. Aí, com a heurística, ele vai fazer esse cálculo aqui de maximizar e de minimizar o fracasso. A gente usou uma função recursiva aqui, que ele vai pegar o value e depois ele vai calcular de novo. Então ele vai abrindo tudo e depois quando ele conseguir ele vai fechando. E aí a gente fez a poda alfabeta aqui, que ele vai basicamente fazer uma verificação. Ele vai fazer a mesma coisa que teria no valuation pelo value
E aí se a alfa for menor ou igual, ele vai quebrar, ou seja, ele vai cortar aquela aresta, deixando o algoritmo um pouco mais performático, assim, digamos assim.